Olá, pessoal. Bom, nós vamos dar início a mais uma aula sobre a transmissão de energia elétrica em corrente contínua, em alta tensão. E continuando aqui com o nosso tema, nós estamos estudando a modelagem do conversor de 12 pulsos. Na última aula, nós vimos a modelagem através de funções de chaveamento para a função de retificador, e agora a gente vai ver o outro lado. Vamos estudar a modelagem desse conversor de 12 pulsos como inversor. Então, operação como inversor de tensão. Muito bem. Então, a modelagem do inversor de 12 pulsos, a gente vai proceder a partir do que já conhecemos das funções de chaveamento, para as três fases. Então, a função de chaveamento já é conhecida, é a mesma que nós utilizamos na modelagem vista na última aula. Então, nós temos as funções de chaveamento das fases A, B e C, como vocês estão vendo aí. Só repetir, as equações são as mesmas, tá? Que já havíamos explorado. E aí, para a operação como inversor, é muito simples. A partir da tensão no barramento CC, a partir do valor da tensão, ou melhor, do comportamento da tensão no elo CC, e através da função de chaveamento para a respectiva fase, certo? Então, essa tensão vai ser aplicada à função de chaveamento, originando assim a tensão alternada na fase A. Então, mais uma vez, tensão alternada na fase A, sintetizada pelo inversor, será uma aplicação do comportamento da tensão contínua, tensão no elo CC, sobre a função de chaveamento para a respectiva fase. E assim se dará para as demais fases, as fases B e C. Bom, então nós vamos admitir, já vislumbrando um estudo mais aprofundado, tá certo? Nós vamos admitir que a tensão do elo CC não seja exatamente contínua pura. Então a gente vai começar a estudar problemas, efeitos, fenômenos que possam ocorrer do lado CA a partir de uma tensão no elo CC que não seja uma tensão contínua pura. Ou seja, nesta tensão no elo CC, que em um caso ideal deveria ser contínua pura, ou seja, sem nenhuma oscilação, eu vou inserir uma oscilação e estudar o efeito desta oscilação do lado CA. Ok? Então, ao invés disso, vamos admitir que tenhamos uma oscilação no dobro da frequência da rede. Eu estou fixando a oscilação, poderia ser qualquer oscilação, eu estou fixando uma oscilação no dobro da frequência da rede elétrica. Então, esta oscilação, eu vou modelar essa tensão com oscilação da seguinte forma. O valor contínuo dessa tensão, tá certo? Representado aqui por esse 1. Um fator que representa um percentual desta tensão, multiplicado pela oscilação no dobro da frequência, que eu escolhi a função cosseno. Ok? Então, o K é um percentual do valor contínuo, EDC. Volto a insistir. Em um caso ideal, eu teria somente o EDC como sendo um valor contínuo puro, e nada dessa parcela aqui nós teríamos,
simplesmente EDC. Mas, na realidade, no caso real, nós temos oscilações sobre essa tensão contínua. Tudo bem. Então, por exemplo, poderia ser, o valor de K, eu me refiro, poderia ser 20% de ADC. Então, nós teríamos tipo K igual a 1/5 de ADC. Só um exemplo, para caracterizar bem o que eu estou pensando. Tá? Então, esse K seria 1%, um percentual multiplicado pelo EDC. Aí eu coloco em evidência o EDC na primeira parcela e na segunda. E aí fico com esse equacionamento. Ou seja, a minha tensão contínua agora, ela é composta por um valor constante mais uma oscilação sobre esse valor constante. E essa oscilação tem uma frequência fixa, que nós escolhemos aqui ser uma frequência no dobro da frequência, uma frequência no dobro da frequência da tensão na rede elétrica, certo? Ou seja, se a tensão na rede elétrica for 60 Hz, nós estamos falando aqui de uma oscilação em 120 Hz. Perfeito? Então, uma frequência no dobro uma oscilação, digo melhor, com frequência no dobro da frequência da tensão da rede elétrica. Muito bem. Seguindo aqui a nossa modelagem, como já tínhamos escrito, então eu vou, para sintetizar a tensão na fase A, eu vou aplicar tensão no LCC sobre a respectiva função de chaveamento. Então, a tensão no LCC agora eu tenho, não é mais um valor contínuo, é um valor contínuo, constante. E sobre esse valor constante, uma oscilação no dobro da frequência da rede elétrica. E vou multiplicar integralmente pela respectiva função de chaveamento para a fase A. Quando eu fizer esta multiplicação, esse produto, então vou ficar com todos essas parcelas. Então, a primeira parcela aqui, 1, vai multiplicar tudo que está dentro da chave, eu só vou repetir. Porém, quando o K cosseno de ômega t multiplicar tudo que está dentro da chave, eu vou ter essa segunda parte aqui. Claro que aqui eu tenho infinitos termos, ok, pessoal? Eu vou colocar só alguns deles para a gente não se complicar muito, mas tem infinitos termos. Muito bem. Ocorre que agora apareceram, olha só, produto de cosseno por cosseno. Vocês lembram lá daquelas funções trigonométricas, né? Só que lá nós tínhamos seno por cosseno, eu acho que alguma coisa assim. Agora nós temos cosseno por cosseno. Foi até interessante eu escolher cosseno aqui na oscilação, porque vamos ter algo diferente, mas vocês vão ver que o comportamento é o mesmo, né? Função seno e função cosseno são a mesma, a menos de uma defasagem de 90 graus. Então, o comportamento é o mesmo, independente de se escolher seno ou cosseno. Então, olha só. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Cancelo essas parcelas mais à direita. Vai me resultar uma expressão parecida com aquela que nós tínhamos, porém ao invés de seno, nós teremos agora cosseno. Tá? Antigamente nós tínhamos o seno da soma mais o seno da diferença. Agora nós temos o cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Muito bem. Já colocando na forma do slide anterior, né? Realizando aqueles produtos, então nós vamos ter o cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Então vamos ter algumas parcelas, tá certo? Primeira parcela, ó, são 4 parcelas, né? Eu utilizei só essas 4, olha, 1, 2, 3, 4. Elas ficaram repetidas porque aqui foi a primeira multiplicação pelo 1. E quando multiplicou pelo cosseno, vou gerar mais 4 parcelas. E agora eu terei a soma desses cossenos. Cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Então, chego a esse valor. Uma coisa interessante da função cosseno, pessoal, é que ela é uma função par. Então, significa dizer que o cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ.
Então, cosseno de θ igual a cosseno de menos θ. Aqui apareceu menos θ, olha só. Ficou esse menos aqui multiplicando o ômega t. A gente é acostumado com o ômega t positivo, então vou substituir por menos esse valor. Tá? Menos esse e menos esse. Somente para... Pronto. Então aqui ficou, agora sim. Cosseno de θ igual a cosseno de menos θ não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente tem agora a forma final do nosso equacionamento. Eu vou repetir esse equacionamento para as fases B e C, tá certo? Porque eu quero analisar o resultado desses produtos de cosseno, ok? Vocês vão observar que vão aparecer vários harmônicos não característicos, porque aqui é um conversor de 12 pulsos, então os harmônicos característicos dele são bem conhecidos, 11º, 13º, 23º, 25º e por aí vai. Mas olha só, apareceu o terceiro harmônico, apareceu aqui, ó, fundamental, tá certo? Apareceu o nono harmônico, ó, sequência 0 isso aqui, certo? A gente vai já analisar aqui, a terceira harmônica você diz, sequência 0, a gente vai ver se realmente é sequência 0, tá? Apareceu o 15º, que é não característico. 11º característico, ó, vai se somar a esse aqui. 13º vai se somar a este outro. 25º também é característico, então ele vai se somar ao que viria depois do 23º. O 21º é não característico. Então, começa a aparecer vários harmônicos não característicos. Tá? Isso é importante porque ajuda a gente a entender quando a gente for estudar os filtros, né? Quais as escolhas das harmônicas que nós iremos atacar com os filtros. Muito bem. E agora eu vou repetir esse mesmo equacionamento, essa mesma modelagem para as outras duas fases, como eu havia dito, não é? Então, para a fase B, mesma coisa, vou aplicar a tensão do LCC sobre a respectiva função de chaveamento e vai me resultar nessa equação. Vou fazer exatamente aquele mesmo passo aqui, pessoal, para substituir o cosseno de menos θ pelo cosseno de θ, porque não vai alterar o resultado. Cosseno de menos θ igual a cosseno de θ. Então, vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1, nessas três parcelas, e aí agora eu tenho a versão final da nossa modelagem também para a fase B, agora para a fase B também, tá certo? Da tensão sintetizada pelo inversor. Mais uma vez, olha aqui, o terceiro harmônico e a fundamental. Eu vou pegar esses dois somente para analisar, só para mostrar um efeito bem curioso para vocês, tá certo? Se a gente procurar e analisar outros harmônicos, a gente vai achar também coisas bem diferentes, tá? Mas eu vou me ater a esses dois, a esse terceiro harmônico que apareceu aqui e a esta fundamental. Repetindo toda essa modelagem também para a fase C, vou aplicar. O que diferencia a fase B e a C é que simplesmente ao invés de, na fase B, eu teria menos 2π sobre 3, na fase C eu tenho mais 2π sobre 3, certo? Muito bem. Isso aí para as três fases, né? Então, olha só. Fiz esse produto. Mais uma vez, aqui eu vou trocar o cosseno de menos θ pelo cosseno de θ. E agora tem uma versão final da modelagem também para a fase C. Tensão sintetizada pelo inversor para a fase C. E vou separar para as três fases A, B e C essas duas parcelas aqui para a gente analisar. Certo? A gente sabe que as tensões das fases A, B e C têm várias parcelas, vou separar só essas duas. Tá? Então, nas fases A, B e C surgiram os seguintes termos, além de vários outros, né? Olha só. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Primeiro, vamos analisar o terceiro harmônico, tá certo?
O terceiro harmônico de sequência zero, o terceiro harmônico, ele naturalmente é um harmônico de sequência zero. Ele é de sequência homopolar. Significa dizer que os três fasores apontam sempre para o mesmo sentido. Não existe defasagem entre os três fasores. Só existe defasagem de 120 graus entre os três fasores para a sequência positiva e sequência negativa. Para a sequência zero não tem defasagem. Mas olha só que coisa interessante. Fase A, eu tenho cosseno de 3 ômega t menos alfa. Fase B, tenho cosseno de 3 ômega-t menos alfa menos 2π sobre 3. E fase C, cosseno de 3 ômega-t menos alfa mais 2π sobre 3. Olha só, menos 2π sobre 3 na B e mais 2π sobre 3 na C. Isso significa que este terceiro harmônico é um terceiro harmônico de sequência positiva. Aqui eu tenho ângulo zero, tá certo? Aqui eu tenho um argumento, ângulo zero. Aqui, ângulo menos 2π sobre 3. E aqui, ângulo mais 2π sobre 3. Ok? 0 menos 120, fase B, mais 120, fase C. Então, terceiro harmônico de sequência positiva. Agora vamos analisar a fundamental. Apareceu aqui um termo fundamental. É claro, pessoal, que esses valores aqui, eles estão multiplicados por um fator. E aí vai depender se esse fator tem um percentual maior ou menor, tá certo? Com relação à tensão contínua, mas eles são multiplicados por um fator e se esse fator for maior ou menor, é o que vai dizer se essa harmônica tem mais ou menos energia. Muito bem. Independente disso, vamos analisar a tensão na frequência fundamental que surgiu também. Então, eu tenho aqui um ômega-t mais alfa, ômega-t mais alfa mais 2π sobre 3 na fase B e ômega-t mais alfa menos 2π sobre 3 na fase C. Então, significa dizer que essa fundamental aqui é de sequência negativa, porque a fase B está adiantada de 120 graus, quando ela deveria estar atrasada, se fosse para a sequência positiva. Enquanto que a fase C está atrasada de 120, quando para a sequência positiva deveria ser adiantada de 120. Então, para a gente finalizar o nosso raciocínio, olha só, apareceram várias harmônicas não características, entre elas apareceu a terceira harmônica de sequência positiva e apareceu também uma tensão fundamental de sequência negativa. A gente vai discutir as implicações de um e outro no sistema CA. Primeiro, terceiro harmônico de sequência positiva. Como eu falei para vocês, o terceiro harmônico, naturalmente, ele é de sequência zero. Isso significa duas coisas. Primeiro, todos os fasores apontam para um local só, para um sentido só. Não existe defasagem. Isso permite com que um arranjo, um enrolamento em delta de um transformador, ele consiga prender esse harmônico de tensão. Se vocês fizerem essa conta, não é? Se vocês fizerem o Kirchhoff das tensões dentro de um delta para um harmônico de ordem zero, né? De sequência homopolar, de sequência zero, então vocês vão ver que ele não consegue sair, você não consegue refletir, ele é zero, o reflexo dele se o delta for no primário, o reflexo para o secundário é zero. Se o delta for no secundário, o reflexo para o primário também é zero. Porém, para a sequência positiva ou negativa, você não consegue prender esse harmônico aqui com delta. Então, isso é uma coisa problemática. Então, precisaria de um filtro específico de terceiro harmônico para conter este danado aqui. Analisando
a fundamental de sequência negativa. A tensão fundamental, certo, pessoal? Ela vai ser responsável ali pelo torque, o torque motor. Então, se eu alimento o motor com a tensão de sequência positiva, né, fundamental de sequência positiva, então eu vou ter um torque motor ali estabelecido, etc. Porém, se eu alimento esse mesmo motor com sequência negativa, eu vou gerar um torque resistente. Então, a maior parte da sequência positiva, né, seria... Eu já estou caracterizando aqui para uma aplicação. Eu tenho uma tensão onde a maior parte dela é de sequência positiva, mas ela tem fundamental de sequência positiva, mas ela tem um pouquinho de fundamental de sequência negativa. Então, a maior parte dela vai gerar o torque motor, porém, uma pequena parte vai gerar um torque resistente, o que vai conferir a esse sistema, tá certo? Se eu tenho um motor conectado àquele sistema de alimentação, o que vai conferir para esse sistema uma oscilação. Isso daí vai se traduzir numa oscilação no torque. E essa oscilação no torque, ela também vai gerar uma oscilação, pode gerar uma oscilação torsional, tá certo? No eixo, uma oscilação mecânica no eixo dessa máquina. E se essa máquina ela é uma máquina de maior porte, ou seja, eu tenho um eixo mais robusto, né? Esse eixo, ele já começa, a modelagem dele já começa a ser uma modelagem multimassa, ou seja, ele já começa a ter mais graus de liberdade. Isso significa dizer que ele já começa a ser modelado como um sistema massa-mola, existe elasticidade. E isso é muito complicado quando você tem elasticidade e você tem frequências que podem gerar oscilações torsionais, porque você pode levar esse sistema à ressonância e, em último caso, ao rompimento mecânico desse eixo. Então, na pior das hipóteses, você vai submeter esse eixo a esforços torsionais para os quais talvez ele não tenha sido projetado. Então, você tem vários problemas. Isso aqui é somente para caracterizar 2 problemas que podem ocorrer, tá certo? Com esses efeitos, vocês estão vendo, né? Esses efeitos, tem uma tensão no LCC que ela não é perfeitamente contínua. Vou através do inversor, sintetizar a tensão do lado CA. Mas olha só como é que as tensões podem vir problemáticas. E para isso, a gente precisa, de alguma maneira, impedir esses efeitos. E a melhor forma de fazer isso é através da filtragem. Ok, pessoal? Então, isso aí foi a aula que eu preparei para que vocês concluíssem o entendimento, tá certo, de vocês acerca dos conversores de 12 pulsos, tanto na operação como retificador, quanto na operação como inversor. Ok? Então, a gente vai ficar por aqui e eu espero que vocês aproveitem o vídeo e se aprofundem um pouco mais na literatura básica e na literatura sugerida ao longo do curso, ok? Então, até a próxima e aproveitem bem.